Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou conseguir mergulhar aí na sua história e assim, claro, vou conseguir entender os detalhes e te ajudar. É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Vamos então à pergunta dele que diz assim: André, tenho 40 anos e saí com um rapaz de 21 anos, depois de muita insistência dele. Ficamos 3 vezes, agora ele já pediu várias vezes para a gente se ver de novo, mas eu tenho medo pela diferença de idade. Olha, meu querido, veja bem, eu gravo todos os vídeos de uma vez só. E o vídeo anterior que eu acabei de gravar tinha uma diferença de idade de 40 anos. E ainda assim se casaram. Bom, enfim, mas a história, o foco era outro lá da história, porque na verdade ela acabou se envolvendo com o filho do marido dela, ou seja, com o enteado. Mas era uma diferença de 40 anos. E eu ainda falei, nossa, né, uma diferença de 40 anos é uma diferença grande, porque assim, ó, tem diferença de idade que realmente é muito grande. Então, 40 anos de diferença, por exemplo, se ela tinha 30, ele tinha 70. Agora, tá vendo? É ela, né, naquele caso que eu gravei ontem, aí, que o vídeo foi ao ar para vocês, foi ao ar ontem, né, no vídeo das 19 aqui. Ai, não, gente, minto, tô olhando aqui. O vídeo da diferença de idade, ele vai ao ar só dia 30 de dezembro, porque eu já gravo os vídeos também para as férias, e quando eu tirar férias. Não, então não foi ao ar não, né? Ainda bem que eu vi isso aqui, senão vocês iam ficar procurando esse vídeo. Ele vai ao ar, então eu já estou dando spoiler do vídeo aqui, né? Ele vai ao ar dia 30 de dezembro. Então, quer dizer, vai ser uma história inédita aí ainda, né? De se envolver com o enteado. Então, quer dizer, diferença de idade, 40 anos, mas no caso teve falta aí de postura dela, né? E do cara, claro, né? Do filho. E os dois se envolveram aí, pelo amor de Deus, né? Coisa horrorosa. Se envolver com o próprio enteado. O enteado se envolver com a madrasta, né? Mas, tá vendo que se não fosse isso, poderia ter sido uma história que deu super certo? Sim, é uma diferença de idade de 40 anos, mas poderia ter sido um casal que foi feliz enquanto deu. No caso, depois ele morreu, ele faleceu. Mas se ficaram juntos aí, né? Eles ficaram juntos 11 anos depois ele faleceu. Então, poderia ter sido uma história de respeito, que não foi, nem da parte dela, né? E nem da parte do filho do cara. Mas poderia ter sido uma história de respeito de 11 anos até ele falecer. Mas ainda assim, repito, é uma grande diferença de idade. Agora, meu querido, vocês têm uma diferença de 19 anos, certo? De idade. Então, quantas vezes aparece aqui perguntas sobre diferença de idade? E eu sempre digo, olha, tem gente que fica tão focada nisso de diferença de idade e eu nem sei quanto tempo vai durar o relacionamento. Então, de repente, lógico que quando a gente começa um relacionamento, a gente já não começa imaginando que vai acabar. Ah, eu já comecei o relacionamento imaginando que daqui 2 anos a gente já vai estar terminando. Não, a gente começa e a gente acredita que vai ser duradouro. Mas, tá vendo? Tem relacionamentos que duraram aí 5, 10 anos. Então, por causa da diferença de idade, eu vou deixar de viver esse tempo que poderia ter sido bom, acreditando que depois não vai dar certo por causa da diferença de idade. Então, mas pode não ter dado certo por tantos outros fatores. Os relacionamentos hoje em dia não estão durando menos. E é por causa de diferença de idade? Então, tá vendo? Para e pensa. É por causa da diferença de idade que a grande maioria dos relacionamentos terminou? Acabou? Não, não é. Relacionamentos estão acabando aí todos os dias. E diferença de idade talvez esteja numa porcentagem ínfima ali. Vale a pena eu abrir mão de algo que eu tô até gostando? Eu tô sentindo, eu sinto atração pela pessoa, a pessoa sente por mim, a pessoa quer ficar comigo. Eu já estou pensando lá na frente, quando eu tiver 80 e a pessoa tiver 61. Então, tá vendo que eu já estou projetando num tempo super distante, sendo que eu poderia... Então, vamos imaginar que eu estou pensando quando eu tiver 60, eu tiver 80 e ele tiver 61. Aí ele não vai querer mais, porque eu vou estar com 80, ele vai estar com 61. Mas então, quer dizer, eu vivi com a pessoa há 40 anos. Porque eu tô com 40 agora, tô pensando quando eu tiver com 80. Então eu tô pensando numa relação de 40 anos. Então são raciocínios que às vezes não
se encaixam. Agora, a não ser que a pessoa quisesse me diminuir por conta da diferença de idade. Ah, bom, aí é outra história. Que aí a questão é porque a pessoa está sendo tóxica comigo e está usando a diferença de idade para querer me diminuir. Só que aí essa pessoa, ela é tóxica. Então, se amanhã essa pessoa entrar num outro relacionamento com uma pessoa da mesma idade que ela vai achar um outro fator para querer diminuir a pessoa com quem ela está agora. Tá entendendo? Então, se a pessoa começa a querer te diminuir por causa da diferença de idade, o correto é você identificar que essa pessoa é tóxica. Então, na verdade, não é por causa da diferença de idade, é porque ela é tóxica. Então, ela está usando a diferença de idade para querer te diminuir. Mas se ela tivesse num relacionamento com uma outra pessoa da mesma idade que ela, que tivesse uma diferença intelectual, ela usaria isso para diminuir. Se tivesse uma diferença financeira, ela usaria isso para diminuir e assim por diante. Então, aí sim eu deveria pensar e deveria ter o senso crítico ainda de entender que a pessoa quer me diminuir por diferença de idade, mas que eu não posso permitir que isso aconteça. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.